Olá! Hoje nós vamos conversar sobre interações humanas, o sexto elemento do ser humano integral. E um dos componentes da interação humana pacífica, da maneira como concebemos no ser humano integral, é a comunicação não violenta. Esse tema se popularizou com o livro do Marshall Rosenberg, que trabalha os elementos, os aspectos de uma comunicação não violenta. Nós faremos aqui uma leitura do livro de Marshall Rosenberg. Uma leitura própria, individual. Cada pessoa é livre para fazer a sua leitura, a sua interpretação do livro, mas particularmente eu fiz um link entre esse livro do Marshall Rosenberg, de comunicação não violenta, e essa minha proposta do ser humano integral, especialmente no que a comunicação não violenta pode contribuir para as interações humanas pacíficas. É que o Marshall estabeleceu como requisitos primários, fundamentais, para uma comunicação não violenta, 3 elementos. O primeiro deles diz respeito à observação do fato. A observação do fato deve se dar de maneira não distorcida e de maneira imparcial. O segundo elemento, por ele levantado, é que nós devemos nos perguntar em toda comunicação qual o sentimento, qual a emoção que está envolvida no processo da comunicação. Porque a emoção e o sentimento, elas acabam colorindo a comunicação, dando vida à comunicação ou direcionando a comunicação para outros territórios diferentes daqueles que estão na superfície da linguagem. Duas pessoas podem estar dizendo uma coisa, mas sentindo outra completamente diferente. As emoções envolvidas no processo de comunicação podem ser tão distintas do que está sendo falado que muitas vezes o resultado é surpreendente. Aparentemente as pessoas parecem ter concordado, aparentemente elas parecem estar numa conversa amistosa, mas as emoções que circulam subliminarmente, as emoções que perpassam a comunicação, são tão profundas, tão viscerais e tão diametralmente opostas ao que está sendo dito, que aquela conversa que parecia ser um acordo acaba redundando em uma grande controvérsia, em uma separação, em uma divergência incontrolável, incorrigível. Portanto, Marshall foi muito perspicaz quando estabeleceu que o segundo elemento da comunicação não violenta é percebermos as emoções envolvidas no processo da comunicação, tanto as nossas quanto as emoções do nosso interlocutor, daquele que dialoga conosco, daquele que nos escuta e daquele que nós escutamos. O terceiro elemento são as necessidades. Quais necessidades estão por detrás da comunicação? Os seres humanos se comunicam, os seres humanos falam, dialogam, entram em contato através da expressão verbal a fim de atenderem necessidades. É para atender necessidades que nós interagimos com outros seres humanos. E na interação comunicativa, que é quando trocamos elementos, permutamos valores, ideias, sentimentos, emoções, percepções, essa permuta ela é sempre direcionada, ela é sempre intencional. Nós nos comunicamos buscando atender uma necessidade, desde as necessidades mais banais até aquelas necessidades mais complexas, mais elaboradas, que envolvem
relacionamentos ou relações humanas duradouras, que já possuem uma história própria ou que envolvem grandes questões da vida daqueles que estão implicados naquela comunicação. E o quarto elemento da comunicação não violenta é o pedido. Aquilo que nós pedimos, aquele desejo que é colocado na mesa, aquilo que é expresso, aquilo que nós demandamos objetivamente do nosso interlocutor, seja através da linguagem verbal ou até mesmo da linguagem corporal. Pela linguagem corporal, mesmo sem pronunciar qualquer palavra, nós podemos estar demandando uma série de elementos, uma série de coisas. E aquele que está treinado nesses processos de comunicação, ele sabe perceber essa linguagem corporal, essa linguagem do não dito, aquilo que não é expresso em palavras, mas que está estampado na expressão fisionômica da pessoa que dialoga conosco, aquilo que ela demonstra no seu corpo, na sua posição, na maneira como ela gesticula, como ela se movimenta, ou seja, na sua atitude corporal. E também, em menor parte, com certeza, na ponta do iceberg, mas uma parte relevante, aquilo que é dito, aquilo que nós falamos, a maneira como nós falamos, o tom de voz que nós utilizamos para falar, as palavras que nós escolhemos para falar. Esses são, portanto, os 4 fundamentos ou 4 elementos levantados e pesquisados por Marshall Rosenberg no seu livro Comunicação Não Violenta. E o livro praticamente explora, detalha cada um desses elementos. O que nós gostaríamos de dizer nesse segundo momento da nossa reflexão sobre a comunicação não violenta é que na nossa metodologia do ser humano integral, não sei se você se recorda, mas se você não se recorda, aproveite, assine o canal Odisseia, se inscreva, é gratuito, acompanhe os vídeos do canal Odisseia. Se você quiser ser notificado, clica no sininho e toda vez que for postado um vídeo, e todo dia nós postamos um vídeo novo, você será lembrado e poderá acompanhar gratuitamente esses vídeos feitos com todo carinho, com toda a dedicação, não só minha, mas de toda a equipe que produz, que capta, que edita esse conteúdo. Mas, se você tem acompanhado o canal Odisseia, você sabe que eu elaborei uma metodologia chamada o Ser Humano Integral, com 7 aspectos que precisam ser desenvolvidos, com 7 áreas que precisam receber a nossa atenção se nós desejamos nos tornar seres humanos mais completos, mais equilibrados, mais felizes e mais plenos. O 6º elemento do ser integral, nós já sabemos, já gravamos um vídeo sobre isso, é o aspecto que eu denomino de interações humanas pacíficas. E ele recebe um nome, liderança, o líder. O 6º aspecto é o líder, a liderança. E por que a liderança tem a ver com interação humana pacífica? Porque o verdadeiro líder é aquele capaz de motivar, de conduzir e de inspirar outras pessoas a pensarem de maneira diferente, a agirem de maneira diferente, a incorporarem concepções diferentes. Em suma, a abrirem a sua mente, a deixarem a mente arejada, a mente absorvendo conteúdos novos e mudança de hábito.
porque não basta mudar concepções e pensamentos se nós não traduzimos essa mudança em novos e saudáveis hábitos. Levando em conta esse aspecto da liderança, que é inspirar, motivar, conduzir, ajudar no processo da mudança, nós consideramos que a comunicação é vital nesse processo da liderança. Não qualquer comunicação, mas em especial a comunicação não violenta. E é aqui que eu utilizo toda a metodologia do Marshall, do seu livro Comunicação Não Violenta, mas faço uma leitura, me permito fazer uma leitura particular dessa obra. Não que eu queira impor a minha leitura a você. Você pode tirar outras conclusões, você pode extrair dessa obra aspectos que eu não sou capaz de enxergar e que eu não fui capaz de extrair. Mas eu quero compartilhar com você a minha leitura dessa obra e a conexão que eu fiz da obra Comunicação Não Violenta com o meu aspecto de interações humanas pacíficas, que está no centro do 6º aspecto do ser humano integral, que é a liderança. Nesse 6º aspecto da liderança, eu trabalho comunicação não violenta, negociação, técnicas de negociação, que são usadas pelas maiores polícias do mundo, pelo judiciário, por aqueles setores especializados em sequestro, porque a negociação é uma ciência. E acredite, nós estamos sempre em negociação. O ato de negociar não se circunscreve ao financeiro, ao aspecto do comércio. A negociação está até mesmo quando nós estamos conversando com um filho, pedindo a ele que coma mais verdura, que coloque mais verdura no prato. Quem tem filho pequeno sabe a complexidade dessa negociação. Temos também a conciliação e a meditação. Mas hoje eu estou falando da comunicação não violenta. Comunicar-se de modo não violento, comunicar-se de modo não agressivo é um desafio para todos nós. Eu não estou te dizendo que eu sou um perito nisso. Eu não estou te dizendo que eu, a todo momento, me comunico de maneira não violenta. O que eu estou tentando te dizer é que hoje eu me esforço bastante. Eu faço um esforço gigantesco para corrigir a minha comunicação, tentando extirpar dela todo e qualquer elemento de violência e agressividade. Elementos de preconceito, elementos de raiva, de ódio, de separatismo, de fundamentalismo, ou seja, todos aqueles aspectos que acabam nos distanciando do nosso interlocutor. Ou pior, todos aqueles aspectos que colocam o nosso interlocutor numa posição inferior, quando nós nos julgamos superiores ao outro e desvalorizamos a etnia, a orientação sexual, a concepção, o modo de pensar e o modo de sentir da outra pessoa que está dialogando conosco. Então, nesse 2º capítulo desse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para um elemento que não está no livro do Marshall, de maneira explícita, mas que pode ser percebido nas entrelinhas do livro. A comunicação não violenta, ela está alicerçada, ela está baseada no respeito. Se nós não tivermos respeito pelo outro, não há como estabelecer uma comunicação não violenta. Respeito pela cor de pele do outro, respeito pela orientação sexual do outro, respeito pela maneira como o outro se veste, como o outro se comporta, respeito pela etnia do outro,
respeito pela crença religiosa do outro, respeito pela origem familiar do outro e alguns aspectos que eu queria dizer aqui, que são pouco enfatizados. Respeito pela história do outro. Cada ser humano tem uma história. E essa história é repleta de dores e cicatrizes. Nós precisamos respeitar as cicatrizes do outro. Muitas pessoas se comunicam, parece que dando a entender que estão sempre cutucando a ferida do outro, que estão sempre tocando na cicatriz do outro. Essas pessoas fazem questão de ativar a memória dolorosa do interlocutor, como se elas tivessem uma certa alegria, um certo prazer em ver o outro sofrer com o passado, em ver o outro rememorar a sua história. Isso é muito ruim, isso é tudo contrário ao que nós estamos buscando, porque o que nós queremos na comunicação não violenta é, ao final do processo, uma interação humana pacífica, uma interação humana respeitosa, respeito ao outro. Essa então é a minha primeira leitura do livro do Marshall, que está nas entrelinhas. Eu penso que o livro todo é uma explicação da palavra respeito. Comunicação não violenta é respeito ao outro, respeito a todos os aspectos que compõem a identidade do nosso interlocutor. Todos os aspectos que integram a identidade da pessoa com a qual nós estamos interagindo. Esse, então, é o que eu queria destacar nesse segundo capítulo aqui do nosso vídeo. No terceiro capítulo, a terceira etapa dessa minha interpretação do livro do Marshall e nessa conexão que eu estou tentando fazer entre o livro do Marshall Rosenberg e a minha metodologia do ser humano integral, em especial o sexto elemento, que é a liderança, a interação humana pacífica, eu gostaria de comentar, ou melhor, fazer uma interpretação dos 4 aspectos da comunicação não violenta, conforme definidos por Rosenberg, e os 4 aspectos que eu especifiquei no início desse vídeo. Vamos começar então pelo primeiro. Então, nesse terceiro capítulo agora, eu quero falar sobre o primeiro elemento da comunicação não violenta, os fatos. O primeiro aspecto que eu trabalho no ser humano integral é a meditação. E você deve estar se perguntando, mas Haroldo, o que meditação tem a ver com comunicação não violenta? E é aí que eu quero te dizer a minha leitura dessa obra e por que eu integro 7 elementos do ser integral, porque esses 7 elementos funcionam de maneira integrada. Eles funcionam como sistemas em um organismo. Cada aspecto desse é como se fosse o sistema respiratório, digestivo, circulatório. Eles atuam de modo integrado. O que nós buscamos na meditação? Nós buscamos a concentração. Nós buscamos a atenção. E, segundo Marshall Rosenberg, qual que é o elemento desastroso da comunicação? É quando o indivíduo não observa atentamente os fatos. Quando ele não escuta com a devida atenção. Então, a pessoa está falando A e ele está ouvindo B. A pessoa está dizendo sobre um fato, mas como nós não estamos prestando atenção, como nós não estamos focados, como nós não estamos presentes na interação, totalmente presentes,
Como a nossa atenção não está plena, nós fazemos o quê? Nós distorcemos os fatos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu penso nisso, eu juro, todos os dias. Todos os dias eu penso nisso. 90% dos problemas de comunicação que nós temos, no casamento, no relacionamento, no trabalho, na nossa atividade religiosa, no trânsito, 90% desses problemas, se você coloca uma lupa, se você olha mais de perto, você percebe que alguém ou todos, olha isso, uma das pessoas, ou as duas, ou as três, as quatro, ou todas, estão distorcendo os fatos. Distorcendo os fatos. Por quê? Porque o fato ocorre, mas nós, ao observarmos o fato, como não estamos concentrados, como não estamos com a atenção plena, como nós não estamos totalmente presentes na situação, em resumo, como nós não estamos praticando a meditação, nós selecionamos parcelas dos fatos. Nós não observamos o fato como um todo. Nós olhamos rápido, geralmente nós temos preferências, a nossa mente já é condicionada a ver certas coisas, então a gente só vê o que quer. Só vê o que quer. E ao ver esses elementos, a gente interpreta a nossa maneira. Então, você olha para uma pessoa e ela está cansada. Está cansada. Pode ser que ela não tenha dormido à noite. Pode ser que ela tenha trabalhado 12 horas e ela está esgotada. Então, qual é o fato? O fato é a expressão do rosto daquela pessoa é cansaço. Os sinais corporais que ela está emitindo são de cansaço. Você não sabe o que aconteceu. Apenas observe o fato. É cansado. Você olha e fala assim, fulano está cansado. Isso é observar o fato. Agora, se você olha para uma pessoa cansada e diz assim, essa pessoa está entediada comigo, isso já é interpretação. O Marshall Rosenberg vai dedicar todo um capítulo para falar disso, dos julgamentos que nós fazemos na observação dos fatos. Nós julgamos, interpretamos, mas julgamos tanto, interpretamos tanto, que esquecemos de observar. Então, ao invés de você lidar com o fato bruto, você lida só com as suas interpretações subjetivas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você fica arbitrário. Você fica muito subjetivo. Você dificulta, porque as pessoas não vão conseguir entrar na sua cabeça para saber as conexões que você está fazendo. Todas as interpretações que você está fazendo. Então, se você dissesse para o seu filho assim, filho, você está cansado? Você está cansado? Ele diria, estou cansado. Mas quando você diz assim, então quer dizer que você está estressado com o para casa? Você já está julgando. E qual vai ser a reação da pessoa que ouve essa sua fala? Se defender, é claro. Toda vez que você julga e ataca, a outra pessoa vai se defender. Toda vez que você julga e ataca e a pessoa precisa se defender, a sua comunicação é violenta. Entenda, violência
não é apenas agressão física. Violência não é apenas gritar. Violência não é apenas falar palavrão. Nós cometemos violência na comunicação quando nós distorcemos os fatos, quando nós julgamos. Ah, então você está estressadinho com para casa e às vezes o seu filho não dormiu de noite. Às vezes ele está muito cansado. Está cansado. Pode até ser que ele esteja realmente estressado com para casa, mas você começou a casa pelo telhado. Você já começou pelo conflito. Então, ao se comunicar com seu filho, você elegeu o conflito, não a paz. Essa é uma escolha. As pessoas costumam dar desculpas de que não tem escolha. Tem sim. E é isso que o Marshall vai dizer no seu livro. Todas as pessoas têm escolhas. E olha que ele tem autoridade para dizer isso, por quê? Porque a maior parte do trabalho dele foi feito em Israel, comunicando com judeus e muçulmanos. Pessoas que estavam na faixa de Gaza, trocando mísseis. Ele atuou em negociações em guerras. Então ele conversava com pessoas que estavam em guerra. Eu não acredito que esse seja o seu caso. Não acredito que você esteja aí enviando algum míssil em alguma cidade, em alguma pessoa. Portanto, essa técnica foi testada em situações de extremo conflito. Por isso nós concordamos com Marshall quando ele diz: a violência é uma escolha. Você escolhe a violência. É você que escolhe. Não é a violência que te escolhe. Da mesma maneira, a paz. Você escolhe a paz. Então, primeiro aspecto, revisando aqui, observação dos fatos. E é por isso, se você acompanha o meu curso Autoconhecimento e Meditação, ou se você assistiu aí o vídeo Meditação, é o vídeo mais visualizado do canal Odisseia, Meditação, observa. O que nós aprendemos na meditação? Não julgar. Não julgar, não comparar, apenas observar de forma compassiva. Portanto, quem pratica meditação, quem serena a sua alma, tem muita facilidade para se comunicar de maneira não violenta. Por quê? Porque ao invés de fazer julgamentos, ele vai observar o fato. Você pode chegar para alguém e dizer assim: você está triste? Você está cansado? Como você está se sentindo? O fato. O fato. Julgamento é, você observa uma pessoa fazendo algo devagar e você diz assim: essa pessoa é preguiçosa. Isso é um julgamento. Porque pode ser que aquela pessoa esteja se recuperando de uma cirurgia. Ou pode ser que ela tenha um raciocínio mais lento mesmo. É da sua constituição. Faz parte da identidade dela. E o que nós vamos fazer? Não há como mudar isso. É a personalidade da pessoa. Então, quando nós emitimos julgamentos, você é preguiçoso, você é mentiroso, nós sempre estamos generalizando. E o Marshall chama muita atenção para isso. Generalizações. Você sempre mente. Sempre. Você é mentiroso. Você é preguiçoso. Você é depressivo. Ao invés de dizermos, você está deprimido? Nós dizemos, você é depressivo. É um julgamento, uma generalização. Isso, para Marshall, e eu concordo plenamente com isso, quando ele escreve isso é uma distorção do fato. Uma distorção do fato. Se nós queremos nos comunicar de modo pacífico, precisamos observar o fato sem julgamentos, sem generalizações,
sem preconceito, mas observar de modo compassivo, de modo objetivo. Isso já facilita enormemente a comunicação. Vamos então para o outro elemento. O segundo elemento levantado por Marshall na comunicação não violenta diz respeito às emoções envolvidas no processo. Mas o que diz o Marshall? O Marshall diz assim: não preste atenção apenas no que a pessoa está dizendo. Porque a pessoa pode estar dizendo a você: não, sim, vamos fazer isso, vamos fazer esse trabalho. Não, eu gostei, eu acho que essa forma está correta. Mas a expressão dela, do rosto, a expressão corporal de nervosismo, o tremor das pernas, está dizendo para você que ela não está confortável com aquilo. Então você está ouvindo só as palavras, você está se atentando apenas para as palavras e não está percebendo as emoções envolvidas no processo de comunicação. Então, o que o Marshall nos pede é que fiquemos atentos às emoções envolvidas no processo de comunicação. Mas aqui eu faço a minha leitura desse aspecto da comunicação não violenta. Por quê? Porque no meu livro A Bússola e o Leme, eu trabalhei uma pesquisa minha própria, com base na obra de Robert Plutchik, já gravei também esse vídeo, está disponível no canal Odisseia. Eu trabalho as 12 emoções primárias. Robert Plutchik trabalhava 8 emoções primárias e o Paul Ekman trabalha com 5. Mas retomando a teoria de Robert Plutchik nas suas origens, resgatando o pensamento original do Plutchik e elaborando esse pensamento, eu desenvolvi no meu livro as 12 emoções primárias. E isso pode te ajudar na comunicação não violenta. Então, essa é a minha leitura desse segundo elemento da comunicação não violenta. Eu estou agregando esse aspecto, contribuindo para que a sua observação das emoções envolvidas na comunicação não fique vaga. Então, eu estou te dando elementos mais concretos para que você fique atento, totalmente presente, a partir de agora, toda vez que você estiver se comunicando com alguém. Então, vamos lá nas 12 emoções primárias? Eu já falei, temos vários vídeos aí, são os pares das emoções. Volta nesses vídeos, assiste cada um deles. Aqui eu vou apenas mencionar e fazer referência a esses vídeos. Não vou explicar tudo de novo. Então, volta aí nos vídeos do canal, assista e você vai ver cada par das emoções. Mas eu vou apenas citar para que você, a partir de agora, preste atenção nisso. Será que quando você está se comunicando com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus sogros, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de grupo religioso, com as pessoas que estão no trânsito, toda vez que você for trocar palavras ou for se comunicar visualmente, não importa o tipo de comunicação, presta atenção nessas emoções. Medo. Será que o medo não está rondando a sua comunicação? Será que você não está com medo ou a outra pessoa não está com medo? Medo. Assiste aí o vídeo sobre medo. Tudo que eu falo sobre o medo. É preciso que você perceba se há medo na comunicação. Porque se a comunicação está sendo afetada pelo medo, você vai aprender a usar as palavras certas. Você deve se comunicar da maneira adequada, se o medo estiver envolvido. Outra emoção, raiva. Raiva. A raiva
bagunça tudo na comunicação. Você fala o que não quer, ouve o que não quer, se arrepende do que disse e se arrepende do que ouviu. A raiva destrói tudo. Será que nesse momento agora, você está aí conversando com seu filho, será que não é a raiva que está ditando a comunicação? Pensa nisso. Então, medo, raiva, surpresa. Surpresa. Será que você ou a pessoa não estão surpreendidos? Será que não apareceu uma circunstância inusitada, inesperada, e isso causou uma emoção de surpresa? Você está surpreso com aquilo? Você pode não estar com medo nem com raiva, apenas surpreso, porque você não esperava. Você não esperava ouvir aquilo. Você não esperava ver aquilo. Você não esperava encontrar a situação daquela maneira, daquele modo. Surpresa. Outra emoção, tristeza. Será que agora, na sua comunicação, a tristeza não está envolvida? Reconhecimento. Olha que emoção interessante. Você pode estar conversando com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira, e no fundo o que ele está querendo é apenas ser reconhecido. Então você vai gastar 2 horas de conversa à toa. Se você for capaz de perceber que o que a outra pessoa quer é ser reconhecido, facilitou sua comunicação. Você pode ter uma comunicação muito mais pacífica, muito mais eficaz, porque a emoção que está envolvida é reconhecimento. A emoção da repulsa. Repulsa. Aquele assunto que você está tratando, ou aquilo que você mostrou, ou aquilo que você direcionou, pode ser algo que a pessoa não gosta, que ela definitivamente não gosta. Que ela tem uma ojeriza, ela tem uma repulsa daquilo. Quando alguém está com repulsa de algo, toda a sua comunicação, todo o seu gestual é marcado por essa emoção repulsa. Confiança. Então, às vezes você está na comunicação, você percebe que a emoção é de confiança. Isso facilita muito. Você está num processo de comunicação e a outra pessoa confia em você, ela confia nas suas palavras, ela confia na situação, fica tudo mais fácil. Você precisa identificar isso. Identificar ou conduzir a conversa para a emoção da confiança. Empatia. A emoção que pode estar por trás de todo o seu processo de comunicação é a empatia. Você se compadeceu ou a pessoa se compadeceu de você. Ela está plena de misericórdia, de compaixão com relação ao que você está vivendo, com relação ao que você está enfrentando. E isso, a empatia, facilita demais a comunicação. Ela agrega de modo incrível. Eu não estou dizendo que as outras emoções não contribuam, ok? Se a emoção da raiva está envolvida na comunicação, isso não é ruim. Não é ruim sentir raiva. O que é ruim é você não identificar a raiva. Não identificar a sua raiva e a raiva do outro. Isso é perigoso. Antecipação. A emoção que pode estar por trás da comunicação que você está tendo agora é a antecipação. Ou seja, ansiedade. Está com expectativa. A pessoa já está projetando, ela já está imaginando, ela está querendo algo, ela já está planejando. Se você vai conversar algo com a pessoa e ela já está planejando de uma outra maneira, é preciso ser muito cuidadoso para conversar, porque você vai poder se frustrar muito ou frustrar demais o seu interlocutor. Então, perceber se a emoção que está envolvida é a antecipação é muito importante. Nós temos a alegria. A emoção que pode estar direcionando todo o seu processo de comunicação é a alegria. E entendendo que você está numa comunicação em que a emoção é a alegria, você pode explorar isso. Você pode usar isso para trazer paz para a sua comunicação. A emoção que pode estar envolvida é a participação. A outra pessoa só quer participar. Ela só quer ser envolvida no processo. Ela só quer fazer parte. Ela só quer estar dentro. Então, você está direcionando a conversa
para outro território, mas o que ela quer apenas é participar, fazer parte. Importante identificar essa emoção. Outra emoção é a atração. A pessoa se sente atraída. Não estou falando apenas de atração sexual ou amorosa. Ela se sente atraída. Aquilo é algo que a atrai. Por exemplo, se eu entrar num ambiente e tiver alguns músicos tocando instrumento, num quarteto de jazz ou num quarteto de câmara, estiver tocando uma música, eu vou me sentir atraído porque eu sou apaixonado por música. Aquilo vai me atrair. Eu vou me sentir atraído para aquela situação, para aquela conversa, para aquilo que está acontecendo. Não é? Isso é importante. É importante identificar essas emoções. Então eu te falei aqui das 12. Se você tem dúvida, assista aos vídeos do canal Odisseia, em que eu falo dos 6 pares das emoções. Eu agrupo essas 12 em 6 pares. Não perca. Dá um pause aí, dá uma pausa e volta lá. Assiste. É muito importante. Essa é a minha leitura do capítulo do Marshall Rosenberg, quando ele fala da importância de nós ficarmos atentos às emoções envolvidas no processo de comunicação. Vamos para o terceiro elemento de Marshall? O terceiro elemento da comunicação não violenta de Marshall Rosenberg diz respeito às necessidades. As necessidades que estão envolvidas na comunicação. Toda vez que nós nos comunicamos, nós temos necessidades que estão por detrás. Necessidade é o que você quer. O que realmente você quer. Que a pessoa chega para você e fala assim, está chovendo, hoje está chovendo, né? O tempo está fechado. Você acha que realmente ela puxou um assunto apenas para falar do clima, do tempo? Não. O que realmente ela quer? A questão, e o Marshall enfatiza isso muito bem, é que às vezes nós passamos 2, 3, 4, 5 horas conversando e nós não temos claro, nem para nós mesmos, o que a gente quer. Esse é um treino. Você deve se perguntar isso. Antes de você conversar com alguém, você deve se perguntar, eu vou lá falar isso com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com minha filha, com meu marido, com a minha mulher. Você deve se perguntar, o que eu quero? O que eu quero? Qual é o objetivo dessa minha conversa? Eu estou buscando o quê? Se você não tiver isso claro, e aí nós somos obrigados a concordar com o Marshall, você se perde numa multidão de palavras. E você pode entrar em uma série de conflitos superficiais, acessórios, conflitos secundários. Isso acontece demais no casamento. Você quer apenas, a única coisa que você quer é sair com seu marido, com sua mulher, para comer fora. É só isso que você quer. Mas como você não tem isso claro, ou seja, como essa necessidade não está clara para você e nem para o outro, nós nos perdemos em comunicações desnecessárias. Na minha terra, em Minas Gerais, a gente costuma dizer que quem fala demais dá bom dia a cavalo. São aquelas comunicações em que você tem muita palavra, muita fala e às vezes muita fofoca e pouco resultado objetivo. Você é pouco eficaz na comunicação e isso quando a comunicação não produz conflito, quando não produz mágoa e uma série de outros elementos que estão envolvidos na violência. Então é preciso ter claro essas necessidades. E aqui eu faço a minha contribuição ao livro de Marshall. Se você já leu o meu livro A Bússola e o Leme, você vai perceber que eu linkei as 12 emoções primárias com
6 necessidades, não é? 6 necessidades primárias. 6 necessidades primárias que expressam 4 forças. Mais ou menos é assim. Todo ser humano tem necessidade de 4 coisas primárias. Primárias. Eu diria nem todo ser humano, eu diria todo ser vivo. Se você é um ser vivo, você tem essas 4 necessidades primárias, essas 4 forças primárias, que se expressam em 6 necessidades. Então vamos, quais são essas forças? Posse, prazer, poder e prestígio. Olha para um leão. Por que um leão demarca território? Por quê? Porque ele precisa mostrar o seu poder de macho no seu grupo. Então ele urra, ele demarca território, ele briga com outro leão. É por isso que o leão mais novo briga com o leão mais velho para assumir a liderança do grupo. É uma necessidade de poder e de prestígio. Então, poder e prestígio são 2 forças polares. Se destacar. Prestígio é isso mesmo, fama, destacar, estar no centro das atenções. Você pode dizer assim, mas eu sou tímido. É? Você é tímido, mas num relacionamento afetivo você quer estar no centro das atenções do ser amado. Não é verdade? É essa a necessidade. Necessidade muito primária. Está em todos os seres vivos. Posse e prazer. Você fala, mas eu necessidade de posse, eu nem sou apegado aos bens materiais. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando posse, por exemplo, você precisa possuir o oxigênio. Você não precisa? Você não precisa tomar posse do oxigênio? O que você está fazendo aí agora respirando? Sabe o que você está fazendo? Você está pegando o oxigênio da atmosfera e usando ele. O que você faz quando bebe água? Você está possuindo a água do planeta. Você está usando ela para você. Está tomando posse da água. O que você faz quando se alimenta? Você está se apoderando, tomando posse dos nutrientes, proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais. Você está se apossando. Isso é da natureza, você está tomando posse para poder manter seu corpo, seu organismo biológico. Isso é posse. E o prazer? Nós, seres vivos, especialmente o ser humano, age pela busca do prazer. Ele faz aquilo que lhe dá prazer, ele busca uma profissão que lhe dá prazer, ele busca uma situação de conforto, ele busca relaxar, sentir prazer. Eu não me refiro apenas ao prazer sexual. Estou falando do prazer de um modo filosófico, geral. Então essas são 4 forças. Posse, prazer, poder e prestígio. E elas se revelam em 6 necessidades. Essas 4 forças juntas geram 6 necessidades primárias. Se você tiver dúvida, leia meu livro, A Bússola e o Leme. Não deixe de ler. Você vai gostar. Está lá no capítulo 5 do livro A Bússola e o Leme, da editora Letra Mais. Confira. Mas eu vou te falar aqui essas 6 necessidades primárias. Necessidade de segurança, todo ser vivo precisa se proteger, precisa sentir segurança. Necessidade de conquistar, todo ser humano precisa conquistar, nem que seja seu alimento, nem que seja um abrigo para ele não dormir ao relento, nem que seja um agasalho para ele não passar frio. Necessita conquistar. Todo ser humano necessita de variedade. É por isso que você viaja, é por isso que você faz uma comida diferente, você não fica comendo a mesma coisa durante 40 anos. Variedade. É para isso que a gente tira férias, é para isso que você compra uma camisa nova, uma cor diferente, é para isso que você decora a sua casa. Mas todo ser humano também tem necessidade de plenitude, de se sentir pleno, de se sentir preenchido, de se sentir satisfeito, de se sentir feliz.
Todo ser humano tem necessidade de relevância, de que alguém goste dele, de que alguém olhe para ele, de que alguém valorize o que ele faz e o que ele fala, de que alguém preste atenção no que ele está fazendo. Todos nós temos essa necessidade. E por fim, todos temos necessidade de integração, de nos integrar, de nos relacionar, de nos envolvermos com os outros, sejam grupos sociais, grupos religiosos, seja num relacionamento. Então, atente, 6 necessidades primárias: segurança, conquista, variedade, plenitude, relevância e integração. Em toda comunicação, você e a outra pessoa estão buscando pelo menos uma dessas necessidades. Pelo menos. E é importante ficar atento para isso. Toda vez que alguém se comunicar com você, ela está buscando atender uma dessas necessidades. Pelo menos uma. Às vezes são até as 6 ao mesmo tempo, mas pelo menos uma dessas necessidades. E esse é o terceiro elemento da comunicação não violenta. Vamos para o quarto e último elemento? O quarto elemento da comunicação não violenta é o pedido. Pedido. Saber pedir é uma arte. Porque se você não souber pedir, a pessoa vai negar, não porque ela não quer ou não possa dar o que você quer, mas porque você não soube pedir. Às vezes a pessoa quer, ela queria te dar aquilo que você está pedindo. Às vezes ela podia te dar, mas você não soube pedir. Tem pessoas que estão tão habituadas com a comunicação violenta que elas fazem o pedido agredindo o outro. Elas fazem o pedido com falta de educação. Elas fazem o pedido com grosseria. Elas, antes de pedir, elas atacam, julgam, expressam seu preconceito. E é óbvio que isso vai prejudicar enormemente o seu pedido. Então, é preciso aprender a pedir. Como que nós fazemos isso? Seguindo todos os outros aspectos que nós falamos aqui. Você precisa ser capaz de observar o fato com isenção, sem distorção. Você precisa saber quais as emoções estão envolvidas naquela comunicação. Você precisa saber qual a necessidade primária você quer atender. Qual dessas 6 aqui? Ou quais delas? Quando você identifica isso, fica fácil fazer o pedido. Fica fácil. Porque aí você vai escolher um modo, um objeto, uma maneira de atender a essa necessidade. E aí você faz o pedido. Você vai saber fazer o pedido. Isso é importante, né? Se você faz um bom pedido, e como que é fazer um bom pedido? A sua linguagem precisa ser empática. Precisa ser empática. Então, se você está num ambiente desconhecido, por exemplo, e você não conhece ninguém, e você quer pedir um copo d'água, é interessante às vezes você dizer: oi fulano, boa tarde, eu estou com muita sede, você pode me dar um copo d'água? Eu estou com muita sede. Qualquer pessoa entende isso. Quando você diz isso, ela vai se conectar com a sua necessidade. Eu tenho muita sede. E ao se conectar com essa necessidade, ela vai ficar mais predisposta a atender o seu pedido. É claro que pode ser que você encontre alguém que não está bem, que está mal-humorado, ou alguém que tem um problema de relacionamento, não consegue se relacionar bem com as pessoas e que pode te tratar mal. Claro, é possível que isso ocorra. Mas, muitas vezes, por não sabermos pedir, por não sabermos começar o nosso pedido com o por favor, por não sabermos finalizar o nosso pedido com um obrigado, por favor, eu tenho muita sede, você pode me dar um copo d'água?
obrigado. Essa sabedoria em fazer o pedido, essa sabedoria em dizer, em expressar o que você precisa, em ter claro o que você necessita e fazer o pedido. Mas há um aspecto aqui, além disso, além de saber fazer o pedido, há um aspecto que o Marshall Rosenberg chama a atenção e que eu considero fundamental, que é você ter claro qual é o pedido que você vai fazer. É preciso ter isso claro. Na verdade, o que você quer? Porque às vezes nós nos aproximamos de alguém, falando, do marido, por exemplo, da esposa, e você fala, essa mala está cheia, essa mala não cabe nada, você está só julgando, você está falando, mas até agora você não disse. O que você quer mesmo? Sim, a mala está cheia. O que você quer? Você quer um espaço? O que você quer? É porque, às vezes, o que você quer é colocar um iPad ou uma bolsa, uma escova de dente na mala. A mala está cheia, mas ela cabe perfeitamente a sua escova. Na mala cabe perfeitamente o seu iPad. Qual o problema? Por que você está julgando? Por que você está conduzindo a conversa para elementos acessórios e desnecessários? Tenha claro o que você quer e foque no que você quer. Foque no pedido. Toda vez que você for se comunicar, se você deseja se comunicar de maneira não violenta, foque no pedido. Foque no que você quer. No final das contas, o que você quer? O que você quer? Esses são, então, os aspectos que eu gostaria de comentar e os aspectos que eu gostaria de agregar no processo da comunicação não violenta, agregando aí a minha construção do ser humano integral, com os 7 elementos do ser integral, trazendo tudo isso para a minha leitura da obra de Marshall Rosenberg. Eu espero que isso tenha contribuído para abrir a sua mente, que isso tenha contribuído para as suas reflexões. Agora, você fará a sua leitura e as suas reflexões dessa obra e de todo esse conteúdo que eu lhe expus. Até o próximo vídeo.